Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Vamos para o nosso momento da palavra. Nós estamos na nossa série Improváveis. A nossa série Improváveis tem sido incrível, nós estamos recebendo algo poderoso da parte do Senhor e hoje é o nosso último episódio da nossa série Improváveis. Muitos de nós somos improváveis em muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida e a verdade é que a improbabilidade da vida ela é um fato e nós precisamos lidar com essa improbabilidade. E não sei se a sua improbabilidade é na sua área profissional, na sua área de relacionamento, não sei no que você é improvável, mas todos nós temos uma área que nós somos um pouco improváveis e nós tratamos aí nos nossos últimos cultos sobre isso. E hoje eu quero conversar com você um pouco sobre nós sermos improváveis recebendo o perdão. Mesmo nós sendo pessoas improváveis, nós ainda recebemos um perdão de Deus, nós ainda recebemos um favor de Deus e esse favor ele está aberto a todos, está disposto a todos, está livre a todos, e esse favor de Deus é o perdão, que nós não merecíamos, mas que nos foi dado, que o apóstolo Paulo vai chamar isso de graça, que é a graça de Deus que nós recebemos, a graça que nos alcançou, e se nós somos alcançados pela graça, hoje nós estamos aqui porque uma graça nos alcançou, um favor de Deus nos alcançou, outrora nós estávamos perdidos e fomos achados. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Então, você que tem Bíblia, abre comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 4. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do verso 4, diz assim: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que lhes tirei do Egito até hoje. Abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais os direitos reivindicará o rei que os governará. Pai, obrigado pela tua mensagem, Senhor. Obrigado porque nós cremos que a tua mensagem todos os dias tem se revelado a nós. E nesse momento nós pedimos mais uma porção de revelação da tua mensagem sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem um desejo de se revelar a nós, Pai, e nós estamos aqui prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Abra, Senhor, o coração de todos os que estão aqui, abra as mentes de todos os que chegaram nesse lugar e que nós possamos sair daqui, Senhor, recebendo e levando a Tua palavra no nosso coração. Esse é o nosso desejo, essas coisas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa nossa série nós estamos tratando sobre Davi e Golias. Davi e Golias é uma história muito conhecida por todos, muito estudada por todos, mas muito aprofundada por poucos. Nós, desde pequeno, conhecemos essa história de Davi e Golias, onde um garoto pequeno enfrenta um homem gigante e o vence. E essa história ela é real, ela está na Bíblia, ela é comprovadamente real, mas a verdade é que nos nossos dias nós também enfrentamos gigantes que são muito maiores do que nós. E então nós nos tornamos improváveis diante desses gigantes. E Davi ele era improvável diante daquele gigante, mas existia alguém muito maior do que ele junto com ele, que era Deus, o Senhor dos Exércitos estava lutando junto com ele aquela batalha. E então, nos nossos cultos anteriores, nós tratamos algumas coisas sobre Davi, sobre o caráter de Davi, caminhamos pelas Escrituras na história de Davi, e todas essas mensagens estão disponíveis aí no YouTube, nas plataformas de áudio, se você quiser ouvir, ou reouvir, ou assistir. Mas hoje eu quero falar com você um pouco sobre
Quero trazer um panorama de duas histórias, a história de Saul, que era o rei anterior a Davi, e a história de Davi. E quero caminhar com você nessas duas histórias, a história de Saul, que foi o rei anterior a Davi, e a história de Davi, que é de quem nós já estamos tratando há algumas semanas. Primeiro de tudo, que nós já falamos, Davi foi um rei escolhido por Deus. Davi foi um rei designado por Deus. Deus deu uma palavra para o profeta Samuel e disse: olha, vá até a casa de Jessé e unja um dos filhos de Jessé. E o profeta, chegando lá, encontrou muitos filhos, mas Davi não estava, e o Senhor não confirmou nenhum deles para Samuel. E então Samuel pergunta: existe algum outro? E Jessé diz: sim, tem o caçula, o mais novo, que está cuidando de poucas ovelhas no deserto. E então Samuel diz para Jessé: olha, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E então mandam chamar Davi e trazem Davi à presença do profeta, e então Deus confirma para o profeta que era Davi o próximo rei. E então o profeta unge Davi, e a partir daquele momento a Bíblia é muito clara quando diz que o Espírito Santo de Deus apoderou-se de Davi após a unção daquele profeta. E então a história continua e nós vemos ele matando um gigante. E quando ele derrota esse gigante, então ele é muito adorado em todo aquele reino, porque aquele gigante já estava afrontando o povo de Deus há muito tempo, e ele então é adorado por todos, ele é venerado por todos, porque Davi matou aquele gigante. Em contrapartida, nós temos outro rei, Saul, e esse é o rei que nós lemos a história ali de Samuel, capítulo 8, e eu quero me atentar com você em alguns detalhes. Versículo 4 diz assim: por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Samuel, o mesmo profeta que ungiu Davi. E disseram-lhe: tu já estás idoso e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. Saul foi o primeiro rei de Israel, instituído rei em Israel. Até aquele momento, o reinado em Israel era Deus quem reinava, era Deus quem reinava em Israel, era Deus quem reinava sobre Israel. E a partir daquele momento, o povo, querendo se assemelhar com as outras nações, pede para que o profeta Samuel unja um rei para aquela nação. E Deus governava a nação de Israel usando profetas, usando governadores para cuidar do povo, mas não existia um rei estabelecido, não existia um rei nomeado rei. E então Saul é esse primeiro rei que foi nomeado, que foi entregue em uma posição de rei no templo. E algo que nos chama muita atenção nesse texto, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é algo que diz ali no finalzinho do versículo 5. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. E o que Deus falou muito forte comigo foi sobre algo muito poderoso. Deus estava reinando em Israel, o próprio Deus reinava sobre Israel, o próprio Deus governava aquela nação. E o povo, não estando contente com o governo de Deus sobre aquela nação, pede para que um rei, um rei fosse instituído ali. E muitos de nós somos assim. Se nós formos nos pegar como uma nação, nós estamos sendo governados por Deus. Existe um Espírito Santo que nos governa. Existe um Deus que nos instrui o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Existe um Deus absoluto na minha e na sua vida que nos instrui para onde nós devemos ir, aonde nós devemos caminhar, aonde nós devemos pisar. E o primeiro erro daquele povo foi achar que Deus não estava fazendo certo, e então pediu para que fosse-lhe dado um rei, homem, para que governasse sobre eles. E às vezes nós estamos assim, às vezes eu e você nós nos pegamos tendo esse tipo de atitude, tendo um Deus que nos governa, tendo um Deus que cuida da nossa vida, tendo um Deus que resolve ou então nos ajuda a solucionar os nossos problemas, mas nós não estamos satisfeitos com esse governo, nós achamos que pode ser melhor, e então nós nos instituímos reis da nossa própria vida, governantes da nossa própria vida, e então agora eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, mas a partir de agora deixa com que eu governe a minha própria vida, deixe com que a partir de agora eu tome as minhas próprias decisões. Senhor, obrigado, até aqui o Senhor foi muito legal, o Senhor foi muito bacana, o Senhor foi muito generoso, mas a partir de agora eu irei tomar as minhas próprias decisões.
E ai de nós, Deus tenha misericórdia de mim e de você se nós tomarmos essa atitude. Porque nós precisamos entender que o reinado de Deus sobre a nossa vida, ele é absoluto. Muitas das vezes nós cantamos que venha o teu reino, ou então nós oramos que seja feita a tua vontade. Mas quando nós estamos orando ou cantando esse tipo de coisa, meu irmão, nós precisamos entender que nós estamos dizendo: Senhor, faça conforme o Senhor quer e não conforme eu quero. E às vezes quando o Senhor toma as decisões que Ele quer para a nossa vida, nós nos entristecemos, nós nos chateamos, nós queremos nos afastar de Deus, não entendendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Então, se hoje você chegou nesse lugar assim, achando que na sua vida as coisas estão dando errado, as coisas estão indo de mal a pior, parece que você estava no começo do ano bem e agora parece que você está descendo ladeira abaixo, parece que as coisas estão dando tudo errado, parece que as coisas não estão dando certo para você, e parece que você tem esse desejo no teu coração de dizer: Senhor, muito obrigado, até aqui eu tentei com o Senhor, mas deixe que a partir de hoje eu tomo as minhas próprias decisões. Senhor, obrigado, mas deixe que a partir de hoje eu faço as escolhas do meu negócio, eu faço as escolhas na minha empresa, eu faço as escolhas no meu relacionamento. Aquele povo não entendeu que se do jeito de Deus não estava bom para eles, e tendo um homem na frente daquela nação seria muito pior. Nós precisamos entender que se existe um Deus na frente da minha e da sua vida, se existe um Deus no meu e no seu coração, a vontade dele é boa, perfeita e agradável e soberana sobre nós. O povo de Israel, desde que eles saíram do Egito, eles eram obstinados de coração. Eles reclamavam das cebolas do Egito. Nós não temos a carne para comer, nós não temos o alimento para se alimentar, mas existia um Deus que caminhava com eles de dia e de noite, existia um Deus que protegia eles de dia e de noite, existia um Deus que derramava o maná sobre eles, mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam que fosse do jeito deles. E então, a partir desse texto de 1 Samuel capítulo 8, começou a ser do jeito deles, porque foi instituído um rei, Saul. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que nós estamos colocando na nossa vida que toma posição de governo? Às vezes, sem querer, nós colocamos coisas na nossa vida que tomam posição de governo. Talvez seja uma pessoa que entrou na sua vida e está governando ela. Talvez seja uma pessoa que está fazendo as escolhas para você e agora você não consegue mais escolher o que Deus tem para você. Você precisa escolher o que essa pessoa está escolhendo e agora existe uma pessoa governando sobre você. Talvez seja algo material que está governando sobre a sua vida. Talvez seja um novo emprego que antes era tudo legal, tudo bacana e agora parece que eu estou em um novo emprego e eu estou ganhando mais, mas isso está tomando mais tempo do que você achava que tomaria. Talvez seja você mesmo com os seus desejos, com as suas vontades que estão tomando o lugar de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, em nome de Jesus, nós não podemos ser aqueles que deixam com que as coisas tomem o lugar de Deus na minha e na sua vida. Existe um lugar em mim e em você que é único de Deus, que é único para Deus. Às vezes nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos abandonados, jogados à beira do caminho, porque nós não estamos reconhecendo que existe um Deus na nossa vida, que existe uma vontade absoluta de um Deus absoluto na nossa vida. E parece que as coisas estão dando errado, e parece que as coisas estão indo mal, mas existe um Deus na minha e na sua vida que está tomando as nossas decisões. Creia nesse Deus. Se as suas vontades não estão indo como você pensou, como que as vontades de Deus serão maiores do que as nossas? Se as nossas vontades são ruins, as vontades do Senhor são boas. Se os desejos do seu coração são ruins, os desejos do coração do Senhor são bons. Mas aquele povo não estava contente com isso, eles precisavam de um rei para governar. Por quê? Porque as outras nações tinham um rei que as governava. E às vezes nós somos assim. Nós olhamos para o nosso amigo e parece que a vida dele é muito mais legal do que a minha, e agora eu começo a tomar as mesmas atitudes do que a dele. Eu olho para aquele cara que trabalha lá comigo
E parece que a vida dele é muito legal, as coisas não dão errado, o casamento dele sempre está bem, ele sempre tem o melhor carro, ele sempre tem a melhor casa, ele sempre se veste com as mesmas roupas. Parece que as coisas dele estão indo tudo bem, e agora eu começo a tomar as mesmas atitudes que ele, eu começo a tomar as mesmas decisões que ele, eu começo a fazer as mesmas coisas que ele faz. Deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que nós começarmos a nos comparar com os outros, nós não vamos viver o que o Senhor tem para nós. Você consegue entender isso? A partir do momento que você quer surfar a onda dos outros, você não consegue surfar a sua. A partir do momento que você quer ir nas ideias dos outros, você não consegue seguir as suas próprias ideias. A partir do momento que você quer fazer como os outros estão fazendo, você não consegue fazer o que o Senhor quer que você faça. Parece que as coisas estão dando tudo errado para mim. Parece que está indo tudo mal para mim, parece que nada dá certo na minha vida, mas será que eu estou tomando as atitudes que o Senhor pediu para que eu tomasse? O desejo do coração de Deus para aquela nação não era ter um rei, o desejo do coração de Deus para aquela nação é para que Deus fosse o rei. Mas vendo as nações próximas com o rei, eles quiseram um rei, e o Senhor disse: se vocês querem um rei, ok, aqui está o rei de vocês, escolham um rei. E então aquele povo escolhe Saul. E então o profeta vai e unge Saul a rei. O profeta vai e consagra Saul a rei. E então Saul passa a ser rei de Israel. E então Saul passa a governar sobre Israel. Meu irmão, não deixe com que as coisas desse mundo governem sobre a sua vida. Em nome de Jesus, e aqui eu falo de todo o coração, nós não podemos deixar com que as coisas desse mundo governem sobre a nossa vida. E eu não estou falando aqui de modas do mundo, de jeito de se vestir do mundo, não. Eu estou falando aqui sobre ideologias e pensamentos do mundo. Sobre coisas que parece que está tudo bem, parece que está tudo legal, mas não está. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que está dando certo está certo, nem tudo que parece estar indo bem é bom, nem tudo que parece que está legal é legal. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que reluz é diamante. Nós precisamos entender isso, a igreja de Cristo precisa parar de se enganar. Nós passamos muito tempo sendo enganados por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos ministros, por falsas pessoas que aparecem. Mas existe um que é verdadeiro, existe um que é real, que se chama Jesus Cristo, e Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Coloque as suas forças nele, comece a depositar a sua confiança nele. Nós precisamos parar de depositar a nossa confiança em homens, em pessoas que são de carne e osso, de homens que podem cair, de homens que podem pecar. Hoje eu estou ministrando essa palavra para você, amanhã eu posso não estar vivendo nada do que eu estou pregando. Você não pode acreditar naquilo que eu digo, você precisa acreditar naquilo que o Senhor diz. Por isso que tudo que eu estou ministrando para você, existe um Espírito que está colocando dentro do seu coração. O que eu estou falando para você entra nos seus ouvidos, não entra no seu coração. Quem pode ter acesso ao seu coração é somente o Espírito Santo de Deus. Então, por favor, coloque um filtro nos seus ouvidos. Porque durante os dias, durante a vida, nós ouvimos muitas coisas, nós vemos muitas coisas, nós sentimos muitas coisas, nós passamos por muitos lugares. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor diz que nós somos. Se existe um Deus que está reinando sobre você, pare de olhar para os outros e pedir um rei. Pare de olhar para os outros e pedir aquilo que os outros têm. Existe algo especial da parte de Deus para mim e para você. Você já pensou se todos nós fossemos músicos? Ou se todos nós fôssemos pregadores? Ou se todos nós fôssemos a mesma coisa? O corpo de Cristo só é corpo porque existem membros e cada membro é diferente um do outro. Nós não podemos nos comparar com os outros, e aquela nação fez isso, eles se compararam com as nações próximas e pediram um rei, então lhes foi dado um rei, Saul. E aqui eu quero entrar com você nesse comparativo entre a vida de Saul e a vida de Davi. Você está aí? Você está entendendo até aqui? Está legal? Está bacana? Que bom. Saul significa o desejado, o pedido. Saul significa aquele que é desejado, aquele que as pessoas pedem, aquele que as pessoas rogam por ele. Davi significa amado por Deus.
eleito por Deus, escolhido por Deus. Mas existem algumas semelhanças entre Davi e Saul. E aqui eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós vamos caminhar por alguns pontos, nós vamos tratar algumas coisas que se você puder, anote, lembre. Não sei o que você quer fazer aí, mas guarde isso no seu coração, porque isso pode mudar algo dentro de nós. Hoje de tarde eu estava em casa e eu orava a Deus e eu dizia: Senhor, hoje nós estamos encerrando uma nova série. E nós fazemos séries porque existem ciclos na nossa vida. Eu acredito que quando algo se encerra, se fecha um ciclo. E hoje, não sei para você, mas para mim está se fechando um ciclo dessa série, Improváveis. E eu orava e eu dizia: Senhor, por favor, faça com que nós possamos entender que nós somos sim improváveis, que eu sou sim improvável de fazer as minhas vontades, que eu sou sim improvável de acordar amanhã, mas existe um Deus na minha vida que é provável de todas as coisas. E hoje, enquanto eu orava, eu pedia isso para Deus: Senhor, que nessa noite o Senhor possa mudar algo dentro de nós, que o Senhor possa mudar algo dentro daquelas pessoas que estiverem lá. Porque a verdade é que às vezes nós vamos para a igreja e nós nos arrepiamos, nós choramos, nós prometemos fazer tudo diferente, nós juramos: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. E nós já estamos vivendo há muito e muito tempo fazendo e vivendo as mesmas coisas. E a verdade é que enquanto nós fizermos as mesmas coisas, tomar as mesmas atitudes, a nossa vida não será diferente. Por isso que parece para você que o ano de 2019 foi igual a 2020 e foi igual a 2021, e se nós não cuidarmos vai ser igual a 2022 e vai ser igual para o resto da nossa vida, porque nós precisamos mudar. Existem coisas dentro de nós que precisam mudar, que precisam de mudança, e nós precisamos reconhecer isso. E eu quero entrar com você nessas semelhanças desses reis. Os dois, a Bíblia vai dizer que eles eram muito de boa aparência. Davi, a Bíblia vai dizer que ele era ruivo, de belos olhos. Saul, a Bíblia vai dizer que era um homem alto, de ombros largos, diferente de todos os outros. Outra semelhança deles, ambos foram ungidos por Samuel. Ainda uma outra semelhança deles, ambos reinaram 40 anos sobre a nação de Israel. E o que eu quero tratar de verdade com você são as diferenças entre esses dois homens, para que nós possamos entender que todos nós somos únicos, e eu não preciso nem tentar provar isso para você, basta você olhar para o lado, basta você prestar atenção. Todos nós somos únicos, todos nós temos o nosso jeito de ser. Mas deixa eu falar para você algumas diferenças deles. Saul, como eu já te disse antes, foi escolhido pelo povo, ele foi eleito pelo povo. O povo pediu um rei e então Saul lhes foi dado como rei. Já Davi foi ungido por Samuel, mas foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que Deus é quem escolhe Davi para ser rei. Outro ponto muito importante que nós precisamos aprender com essa história é que Saul, ele não foi uma escolha do coração de Deus. Existe aqui uma cronologia dessa escolha. O povo rejeita o governo de Deus, e então Saul é colocado como rei a partir de uma rejeição de um povo contra Deus. Mas também Davi é levantado rei depois de uma rejeição, de Deus ter rejeitado o governo de Saul. 1 Samuel capítulo 15 vai dizer que Deus rejeita o governo de Saul, porque Saul era obstinado de coração, porque ele era desobediente a Deus. E então Deus rejeita o governo de Saul e então institui Davi como rei daquela nação. E às vezes parece que eu e você estamos sendo rejeitados por muitas coisas, rejeitados por muitas pessoas, rejeitados em muitos lugares, não aceitos, não bem recebidos, não bem amados. Quantos aqui já tiveram esse sentimento de entrar em um lugar e, cara, eu não sou bem aceito aqui, eu não sou bem visto nesse lugar, eu acho que não deveria estar aqui? Quantos já tiveram esse sentimento? Esse é um sentimento que muitos de nós temos, de entrar em um lugar e, poxa, aqui não é a mesma vibe, eu não estou me sentindo bem nesse lugar. Muitos de nós temos esse sentimento.
E então Davi foi instituído rei depois de um sentimento de rejeição de Deus contra Saul. E Saul foi instituído rei depois de uma rejeição do povo para Deus. E às vezes parece que as rejeições na minha e na sua vida nos machucam. Parece que as rejeições nos tornam fracos. Parece que as rejeições nos matam. Parece que as rejeições nos colocam no fundo do poço. Mas existem muitas rejeições que é para o meu e para o seu bem. Existem muitas rejeições que é para nos levar para o lugar certo. Entenda que se aquele povo não tivesse rejeitado Deus, não existiria Saul. E se Deus não tivesse rejeitado Saul, não existiria Davi. Eu vou um pouco mais fundo com você. Se os judeus não tivessem rejeitado Cristo, nós não estaríamos aqui. Porque foi mediante uma rejeição de um povo contra Cristo que nós fomos alcançados por aquela graça. Cristo veio para aquele povo. E a Bíblia é muito clara quando diz: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E quando os seus não o receberam, aquela graça foi estendida para todos nós. E hoje todos nós temos acesso a essa graça. Todos nós temos acesso a essa misericórdia do Senhor. Então existem algumas rejeições na minha e na sua vida que são para o nosso bem. Então, quando você se sentir rejeitado, ore a Deus e peça: Senhor, será que essa rejeição é para o meu bem ou será que de fato existe algo de errado? Existem algumas pessoas que te rejeitam e não é para te fazer mal, é para que você possa chegar em um lugar maior, é para que você possa continuar, porque quando nós não somos rejeitados, nós nos sentimos bem, e por nos sentir bem, nós paramos. A vida, ela é corrida, a vida ela é caminhando, a vida ela é para frente, a vida é todos os dias vencendo, a vida é todos os dias lutando. E nós só lutamos porque outrora nós fomos rejeitados. Você só está aqui porque alguém um dia te rejeitou, porque alguém um dia não te quis, porque alguém um dia te disse: olha, eu não quero você. Mas deixa eu te falar, nós só estamos vivos porque nós somos também aceitos por alguém. Porque não existia brilho nenhum em nós, mas Cristo morreu por nós, nos redimiu de todo o pecado, nos limpou de todo o erro, tirou todo o pecado que existia dentro de nós, nos limpou com o seu sangue e hoje nós somos aceitos por Ele. Mas talvez o mundo esteja te rejeitando, talvez as pessoas estejam te rejeitando, porque eu não sei se você já percebeu a fofura do Senhor, mas você ainda não está no céu, nós ainda estamos na terra. Você está na terra? Você está aí? Amém? Eu estou na terra, todo dia existe uma rejeição, alguém me olha atravessado, alguém reclama de mim, porque eu ainda estou na terra. E a verdade é que enquanto nós estivermos na terra, haverá rejeição. Enquanto nós estivermos na terra, nós não seremos bem aceitos. Enquanto nós estivermos na terra, as pessoas não nos escolherão. Mas Cristo certa vez disse isso: no mundo vocês terão aflições, mas contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci. E deixa eu te falar uma coisa: se Cristo venceu, nós também podemos vencer. Se Cristo venceu todas as aflições, se Cristo venceu tudo aquilo que Ele sofreu, nós também podemos vencer. Eu e você também podemos vencer. Davi, ele era confrontado todos os dias. Davi, ele era rejeitado todos os dias. Os seus irmãos o rejeitaram. O seu pai o rejeitou. Saul o rejeitou. Mas Deus os escolheu. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida em nome de Jesus. As pessoas podem te rejeitar, mas quando Deus escolhe você, meu irmão, não existe nada nos céus ou na terra que pode nos separar dessa escolha. Sabe por quê? Esse parece que é o nosso sentimento. Eu já me sinto escolhido, eu já me sinto amado, eu já recebi esse amor, eu já recebi essa graça, eu já recebi essa misericórdia, mas quando eu me sinto rejeitado por alguém, parece que eu vou morrer. Quando eu me sinto rejeitado por alguém, parece que eu não vou mais conseguir viver. Mas Davi sabia que ele foi escolhido por Deus e ele foi ungido pelo próprio Deus. E por saber disso,
mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo colocado contra a parede, ele não desistiu, porque ele sabia que aquele que o escolheu era maior do que aqueles que estavam rejeitando. O Deus que te escolheu é maior do que as suas rejeições, é maior do que os seus medos, é maior do que os seus erros. O Deus que me escolheu, o Deus que te escolheu, o Deus que nos escolheu é maior do que todas as tempestades do nosso dia, mas não é porque nós somos escolhidos que nós não iremos passar pelas tempestades. A Bíblia nos mostra duas pessoas, um que construiu uma casa sobre a areia e um que construiu a casa sobre a rocha. Vindo a tempestade sobre o que construiu a casa sobre a areia, a casa desmoronou porque estava sobre a areia. Mas vindo a tempestade sobre o que construiu a casa na rocha, ela não caiu porque estava firmada na rocha, mas a tempestade veio. Então não é porque você escolheu Jesus, ou que Jesus te escolheu, ou que você aceitou Ele, que as tempestades não virão sobre a sua vida. Fofura de Jesus. Nós iremos passar por tempestades, nós iremos passar por aflições, mas contudo tem de bom ânimo, porque eu venci. E aí hoje nós pegamos um monte de gente andando de cabeça baixa, andando triste, se sentindo rejeitado, não se sentindo amado. E aí tu para e pergunta, cara, o que foi? Não estou bem. Hoje me falaram que eu não sou bonito. Hoje falaram que os meus olhos não são bonitos. Hoje falaram que a minha barba... Eu tenho uma barba. Você precisa de olhos espirituais para ver a minha barba, mas eu tenho. Hoje falaram que o meu cabelo não está bem penteado. Hoje falaram que eu não fiz boa escolha em escolher quem eu escolhi para viver a minha vida. Eu não sei o que as pessoas dizem ao seu respeito, mas nós sabemos o que Cristo diz ao nosso respeito. Eu não sei o que as pessoas usam para afrontar você, assim como usaram para afrontar Davi, mas eu sei que eu sou escolhido, e porque eu sou escolhido, eu sei que eu vou vencer. E esse é o meu sentimento. E todos os dias eu acordo e eu reconheço, Senhor, eu sou o mais improvável de todos, mas eu sou escolhido por um que é o mais provável de todos. Senhor, eu sou o menor de todos, mas eu sou escolhido por um que é maior do que todos. Senhor, eu sou o mais indigno de todos, mas eu sou escolhido por um que é digno de tudo. E esses somos nós. Nós precisamos entender o nosso caráter de filhos, a nossa vida de filhos de Deus. Porque senão nós iremos andar de cabeça baixa todos os dias, tristes todos os dias, achando que nós não somos nada todos os dias. E essa era uma das diferenças entre Saul e Davi. Saul foi escolhido pelo povo, Davi foi escolhido por Deus. Nós somos como Davi, escolhidos por Deus, criados por Deus, salvos por Deus, guardados em Deus, livres em Deus, curados em Deus. Não deixe com que as pessoas digam que o povo é quem te escolheu. Não deixe com que as pessoas digam que você é quem escolheu viver isso, não. Foi Deus quem escolheu. Pode estar ruim, pode não estar dando nada certo, pode parecer que eu vou me dar mal, mas meu irmão, se foi Deus quem te colocou, é o mesmo Deus que vai te sustentar, é o mesmo Deus que vai te proteger, é o mesmo Deus que vai te guardar, é o mesmo Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar em todos nós. É o mesmo Deus que escolheu Davi, é o mesmo Deus que nos protege, é o mesmo Deus que nos guarda. Deixa eu caminhar com você. Quero falar outro ponto. O cuidado com as pessoas. Nós precisamos ter cuidado com as pessoas. Nós precisamos ter cuidado com as pessoas, entenda isso. Eu e você precisamos ter cuidado com as pessoas. Você entendeu isso? Quer que eu fale de novo? Cuidado com as pessoas. Saul foi colocado como rei pelas pessoas. Davi quase deixou de ser rei por conta das pessoas. Talvez nós não estejamos vivendo o que nós deveríamos estar vivendo por conta das pessoas. Saul estava bem de boa, tranquilo, relaxado. Saul, bora ser rei. Vamos ser rei. Tá bom, Saul, a partir de hoje tu é rei sobre a nação de Israel.
Davi estava em casa, cuidando das suas ovelhas, na sua cidade. Chega um profeta e o unge como rei. E as pessoas também o criticam. Certa vez, quando Davi encontra com Golias, ele vai levar alimento para os seus irmãos. E o seu irmão Eliabe diz: o que você está fazendo aqui? Aonde que você deixou aquelas suas poucas ovelhas no deserto? Davi, quando diz para Saul que poderia vencer aquele gigante, Saul olha para ele e, poxa, um cara tão pequeno assim vai vencer um gigante? Às vezes nós somos levados a um lugar de incredulidade por conta de pessoas que estão à nossa volta. E aqui eu já quero te dar um spoiler da nossa próxima quarta-feira. Na próxima quarta nós iremos falar sobre pessoas tóxicas. Tem pessoa tóxica aí na tua vida? Será que essa pessoa está do teu lado? Será que ela está dentro da tua casa? Às vezes você está convivendo com uma pessoa tóxica e nem sabe. E essa pessoa está frustrando a tua vida, está frustrando os teus sonhos, está fazendo com que você não viva nada daquilo que o Senhor prometeu para você. Livre-se das pessoas tóxicas. Davi se livrou do seu irmão. Davi venceu aquele gigante porque ele se livrou das pessoas tóxicas que estavam perto dele. E a nossa atitude precisa ser essa. Nós precisamos cuidar com as pessoas. Nós precisamos cuidar principalmente com o que as pessoas falam. Sabe o que despertou a ira contra Davi no coração de Saul? Saul tinha uma ira no coração contra Davi. Ele tentou matar Davi por muitas vezes. Uma canção que as pessoas cantaram. Saul matou milhares. Davi matou dezenas de milhares. Essa canção despertou ira no coração de Saul. Como quem diz: eu sou o rei. E estão cantando que eu matei milhares? E um menino que chegou agora, pastor de ovelhas, pequeno, novo, estão dizendo que ele matou centenas de milhares, dezenas de milhares. Às vezes nós não temos um sentimento de ódio por ninguém. Às vezes nós não temos um sentimento errado contra ninguém. Mas nós deixamos com que pessoas coloquem esse sentimento dentro dos nossos corações. Nós deixamos com que pessoas tóxicas que querem não só o mal daquela outra pessoa, mas que também querem o nosso mal. Nós deixamos com que esses pensamentos entrem dentro dos nossos corações. E uma vez que esses pensamentos entram dentro dos nossos corações, nós começamos a olhar aquelas pessoas com outros olhos. Já passou por isso? Alguém chegou para você e disse: cara, tu já viu o fulano? Sai com a gente, nunca paga a conta. Não sabe a hora de falar, não se coloca no lugar dele, não se veste bem, o cara é todo estranho, todo errado. E aí, tu pensa: é mesmo, cara, nunca tinha percebido isso. E aí tu começa a andar, e às vezes o cara só esqueceu de pagar uma única vez. E aí, o cara nunca paga mesmo. Às vezes o cara só se vestiu mal uma vez. E aí, poxa, o cara se veste mal todo dia. Mas esse não é o sentimento do seu coração, esse é o sentimento que alguém colocou no seu coração. Às vezes, você tem dentro de você que você vai vencer, que você é vencedor, que você é filho de Deus, que você é legal, que você é bacana. Eu não sei o que passa dentro da sua cabeça. Às vezes os seus pensamentos são os melhores, mas você deixa com que pessoas colocam os piores pensamentos dentro da sua cabeça. Não deixe com que as pessoas coloquem isso dentro de você. Não deixe com que as pessoas te entreguem um decreto que não é seu, te entreguem uma palavra que não é sua. Nós somos tendenciosos a dizer amém para tudo aquilo que dizem sobre nós. Nós somos tendenciosos a dizer amém para tudo aquilo que falam ao nosso respeito. Deixa eu te falar algumas coisas. Tem palavras que são pessoas de Deus que estão lançando, mas que não é Deus. Tem coisas que falam para você, que até dizem que foi Deus quem falou, mas não veio de Deus. Deixa eu contar um testemunho para você muito rápido. O nosso bispo uma vez estava lá na outra igreja, no nosso outro templo, um pouquinho mais para cima ali, aqui da Rua Silva. E chegou uma mulher, aquelas, sabe, aquelas que só pelo jeito de andar, o céu já vai se movimentando, saia longa, coque, aquela mulher que tu passa por ela e tu sente algo diferente. E aí ela chegou, parou lá na frente da igreja, desceu do ônibus,
chegou na porta da igreja, nós estávamos lá reformando a igreja, ela chegou na porta da igreja, bateu o pé e diz: eis que eu te digo em nome de Jesus, Deus manda te dizer, se você não parar com essa obra hoje, o Senhor vai te levar. Cara, olha aonde chega o pensamento das pessoas. E aí, o bispo falou para ela: em nome de Jesus, eu te repreendo, volta do mesmo lugar que tu veio, Satanás. E você já pensou se ele diz amém para aquela palavra? E ele desiste da igreja? E ele desiste daqueles que estavam caminhando com ele? E ele desiste do propósito? E ele desiste da promessa? Era uma pessoa que o estereótipo dela era uma pessoa de Deus, mas o que ela disse não veio de Deus. Olha o quanto a nossa igreja cresceu de lá para cá, olha o quanto nós avançamos de lá para cá, e não é porque o nosso bispo é inteligente e repreendeu aquela mulher, é porque existia um Deus na vida dele que filtrava, e existe esse Deus na minha e na sua vida, mas nós precisamos aprender a usar esse filtro. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Nem todas as propostas que te entregam que parece ser de Deus vêm de Deus. Ofereceram para Saul uma oportunidade de ser rei de uma nação que era de Deus, mas não era uma oportunidade de Deus. Aquilo vinha de um coração obstinado, de um povo que não queria mais que Deus reinasse sobre eles, mas que sim, se parecer com outras nações que tinham rei. Que hoje você possa sair daqui entendendo isso. Existem coisas nas nossas vidas que parecem ser de Deus, que parecem ser legal, que parecem ser da hora, mas estão nos afundando, estão nos afastando de Deus, estão nos afastando do propósito. Amém? Você está aí? Quarto ponto: reconheça os seus próprios erros. Saul e Davi, nós temos aqui dois homens, dois reis. Saul não reconheceu o seu erro de ser um rei escolhido pelo povo, de ser obstinado de coração, de ser desobediente a Deus. Mas nós também temos aqui outro homem, Davi, que, se você for ler a história dele, eu ainda conversava lá em cima com o pastor Carioca, foi um cara que cometeu grandes pecados, cometeu grandes erros, mas ele tinha uma grande qualidade: ele sabia reconhecer o seu erro e pedir perdão para Deus. Hoje, quando se fala em rei Davi, nós nos lembramos de um grande rei, escolhido por Deus, pai de um grande homem, Salomão, escritor de grande parte dos salmos. Nós não lembramos de um homem que adulterou, e mais do que adulterou, mandou matar o marido daquela mulher. E sabe por quê? Porque ele soube reconhecer e pedir perdão. E é por isso que quando se fala em Davi, uma das últimas coisas que nós lembramos são dos seus pecados, são dos seus erros, porque ele soube reconhecer, pedir perdão e aceitar o perdão. E hoje nós temos 3 tipos de pessoas: as que não reconhecem os seus erros, não reconhecem que precisam de perdão do Senhor. Nós temos um segundo grupo de pessoas, as que até reconhecem que erraram, as que até reconhecem que falharam, mas as que não conseguem pedir perdão, as que não conseguem chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei, eu falhei, pequei contra o Senhor, me perdoa. E nós temos um terceiro tipo de pessoas, as que reconhecem, as que pedem perdão, mas as que não conseguem receber o perdão. Às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós não conseguimos nos sentir dignos de receber o perdão de Deus. E aí você não consegue viver o que o Senhor tem para você porque você não se acha digno de receber esse perdão. Davi se achou digno de receber.
e porque recebeu, viveu. Existem algumas coisas que estão presas na minha e na sua vida porque nós ainda não conseguimos ou reconhecer, ou pedir, ou receber. Guarde isso no teu coração. Às vezes alguém te chateou, alguém te magoou, e você não consegue romper, porque ou você não reconheceu, ou você não pediu perdão, ou recebendo o perdão, você não conseguiu se sentir perdoado. E quando nós estamos presos em uma dessas 3 áreas, nós não conseguimos romper, nós não conseguimos avançar, nós nos sentimos presos e travados em uma bolha que nós mesmos criamos, e nós mesmos entramos dentro dela. Nós nos sentimos presos dentro de uma cadeia que nós mesmos criamos, uma cela que nós entramos e nos trancamos. Existem pessoas que não conseguem romper no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, porque ainda não reconheceram os seus erros, não pediram perdão pelos seus erros, ou não se sentiram perdoadas. Deixa eu dizer algo para você, cara. Todas as vezes que nós não nos sentimos perdoados por algo, nós colocamos Cristo na cruz de novo. Parece ser muito forte, mas é a verdade, porque se Cristo veio para nos perdoar de todos os pecados, e nós ainda estamos presos em alguns pecados que nós achamos que nós não podemos nos livrar, nós estamos colocando Cristo de novo numa cruz, e nós estamos dizendo: Senhor, não foi suficiente o teu sacrifício, não foi suficiente o teu filho, porque eu ainda não me sinto perdoado, porque eu ainda não me sinto livre, porque eu ainda não me sinto liberto. Que esse sentimento saia do seu coração em nome de Jesus. Que esse sentimento saia de dentro de você em nome de Jesus. Porque quando esse sentimento sai de dentro de nós, nós rompemos uma barreira e nós podemos viver algo novo. Parece que nós estamos vivendo o mesmo todos os dias. Parece que nós estamos vivendo as mesmas coisas todos os dias. É porque nós ainda não nos perdoamos. É porque nós ainda não perdoamos alguém. Ou é porque ainda nós não reconhecemos que nós precisamos de perdão. E o último ponto que eu quero tratar com você é sobre o final da história desses 2 homens. E aqui eu quero que você preste muita atenção e pense qual vai ser o seu final. Como vai ser o meu final? Saul morreu em uma situação terrível. Saul morreu vendo todos os seus filhos sendo mortos. Saul morreu com um soldado desobedecendo uma ordem dele, porque para um rei, alguém desobedecer a sua ordem é o pior sentimento do mundo. Quem aqui é chefe ou gerente ou está acima de alguém e você dá uma ordem para a pessoa e a pessoa não obedece, você se sente a pior pessoa do mundo. Um pai, quando dá uma ordem direta a um filho e o filho não obedece, o pai pensa: poxa, onde eu errei? E Saul dá uma ordem direta para o seu escudeiro. Sabe qual foi essa ordem? Cara, pega essa espada e me mata, porque eu não quero ser morto pela mão dos meus inimigos. E aquele escudeiro não obedecendo a ordem de Saul, o próprio Saul, a Bíblia vai dizer que ele se lança em cima da sua própria espada, se suicidando e tirando a sua própria vida. E nós temos outro rei, Davi, que a Bíblia vai dizer lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, no verso 26 assim: Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, nós não vivemos migalhas, nós não vivemos o pouco. Quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, nós vivemos o todo. Davi reinou sobre todo o Israel, porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Então, se você está vivendo debaixo de uma palavra de Deus, você não vai ter um pouco de alegria, ou um pouco de bem-estar, ou um pouco de felicidade. É no todo. O meu espírito momentâneo é de tristeza, mas existe alegria dentro de mim.
O meu espírito momentâneo é estar em lágrimas, mas existe um sorriso eterno dentro de mim. Não confunda sentimentos momentâneos com sentimentos eternos. Hoje parece que não está tudo bem, mas nós sabemos que Deus nos prometeu que ficaria tudo bem. Hoje parece que as coisas não estão dando certo, mas Deus nos prometeu que as coisas darão certo. Hoje parece que está tudo dando errado, mas existe uma vida eterna de coisas dando certo. E Davi, então, ele entendeu esse todo de Deus e ele reinou sobre todo o Israel. E no verso 27 diz algo poderoso. Reinou Davi 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Verso 28. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. É isso aqui, é essa palavra que Deus tem para mim e para você. Nós terminarmos a nossa carreira, porque ela vai terminar, um dia vai chegar ao fim, isso aqui vai passar. Mas quando isso aqui passar, nós viveremos, nós olharemos para trás e nós tivemos uma vida longa, nós tivemos uma vida que nós desfrutamos, nós tivemos riquezas e honra. Talvez você olhe para você hoje e diga: meu Deus, que vida longa é essa? Eu não consigo viver, eu estou todos os dias sobrevivendo. Meu Deus, que riqueza é essa? Existe alguém mais quebrado do que eu? Dia 25, não tem dinheiro para comer um x-salada. Que honra é essa? O cara não é reconhecido por nada. Mas existe sim uma vida longa, porque ela é eterna. Existe sim uma riqueza, porque nós somos salvos. E existe sim uma honra, porque nós somos filhos de Deus. Sabe, não se apegue às coisas desse mundo. Parece que uma vida longa é uma vida de 150 anos. Uma vida longa pode ser uma vida de 30, mas bem vivida. Uma vida de riqueza parece que pode ser eu comprar tudo o que eu quero, mas pode ser não me faltar nada. Uma vida de honra parece ser reconhecido por todos, mas pode ser aqueles que me conhecem, me amam. Deixa eu te falar uma coisa, não confunda riqueza com prosperidade. Não confunda riqueza com ter dinheiro. Não deixe com que os seus olhos e com que os seus ouvidos sejam enganados de que existe uma riqueza preparada para você e você vive frustrado porque você não tem nenhum carro para vir para a igreja. A prosperidade que Deus tem para mim e para a sua vida não é nós termos tudo, mas é não nos faltar nada. Quando o Senhor nos ensina a orar, Ele diz: Senhor, o pão nosso de cada dia. É hoje eu tenho o que eu vou comer, amanhã eu não sei se eu vou ter, mas o pão nosso de cada dia não nos faltará. E às vezes nós vivemos preocupados com o amanhã, nós vivemos preocupados com o dia de amanhã, com daqui 10 anos, com daqui 30 anos, com daqui 50 anos. Desfrute do hoje, porque foi o hoje que o Senhor nos prometeu. E o mais impressionante de tudo, e para quem aqui tem filhos sabe qual é esse sentimento, e Salomão foi o seu sucessor. Qual é a maior alegria de um pai? De morrer e saber que o seu filho deu certo. É você morrer e saber que o seu filho vai dar continuidade na sua empresa, vai dar continuidade no seu negócio, vai dar continuidade no seu legado. Talvez você não vai deixar herança nenhuma para o teu filho. A herança que você vai deixar para o teu filho seja a tua casa, que tu comprou no Minha Casa Minha Vida, que ainda falta 20 anos para pagar. Mas você deixou um legado de um pai que pagou suas contas, de um pai que amou a sua esposa, de um pai que tratou bem os seus filhos. Isso é vida longa, isso é riqueza, isso são heranças, isso são honra. É você morrer e saber que alguém dará continuidade ao seu propósito. É você ir, mas saber que alguém fica. E Davi continuou a sua história. E então nos é dado Jesus, que a Bíblia vai dizer que é da mesma linhagem de Davi. E aqui eu quero encerrar com você. Certa vez Jesus estava caminhando
E um cego começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso era uma promessa se cumprindo, porque os judeus acreditavam de todo o coração que o Messias que viria, ele seria da linhagem de Davi. E posso te falar uma coisa? O Messias veio e ele era da linhagem de Davi. Sabe aquela cronologia lá do primeiro capítulo de Mateus que você pula? Ali diz que, você ri porque você pula, né? Ali diz que Jesus era da descendência de Davi. E esse Jesus nos tornou prováveis. E mais do que nos tornar prováveis, Ele liberou perdão sobre nós, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, nos purificando, nos lavando, nos redimindo e nos dando uma nova vida. E a partir de agora, nós temos algo novo para viver. Nós temos uma nova vida, uma nova porção. Todos os dias, quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Sabe por quê? Porque Cristo se entregou em uma cruz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Cristo se entregou numa cruz. A dor pode persistir pela noite inteira, mas quando nós acordarmos, nós teremos mais um dia para viver, porque Cristo se entregou em uma cruz. Porque Cristo nos tornou prováveis. Apesar de toda a nossa improbabilidade, Cristo foi provável em tudo. Ele foi provado em tudo e em tudo venceu. Cristo nos libertou e hoje, verdadeiramente, nós somos livres. João vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você é liberto pela verdade, deixa eu te falar uma coisa, você vai continuar sendo improvável, mas com um Deus provável em você. Um Deus que pega a sua improbabilidade e torna-se sendo provável. Um Deus que pega os seus erros e torna em acerto. Um Deus que pega os seus pecados e torna em perfeição. Um Deus que pega as suas lágrimas e torna em riso. Um Deus que pega a sua tristeza e torna em alegria. O Deus que pega a sua morte e transforma em vida abundante. Isso tudo nós só podemos viver através de Cristo.